Muito bem. Então, a supply chain, né? Ele tem aí, declara, né, 3 objetivos comerciais. O primeiro, levar o produto certo no lugar certo pelo menor custo, né? Que parece o óbvio, né? Tem que entregar o produto que foi pedido, exatamente do jeito que foi pedido, para quem pediu, né? E tentar fazer isso com o menor custo. Por quê? Porque o custo importa, né? Tá, mas isso é um desafio, tá? Parece que não, mas é. Se você pensar na escala, né? Uma larga escala, né? Você tem um monte de entregas, né? Para fazer, então designar, né, o produto correto, né? Para o lugar certo, para o preço e usar o menor custo, né? Tem uma questão de rapidez aí também, né? É uma questão complexa. Quando você tem poucos itens para entregar, é muito mais fácil você garantir isso, né? Mas num volume, né, na carga de milhares de entregas diárias, né, você começa a ter aí uma série de possibilidades de erro, né? Então, levar o produto certo no lugar certo pelo menor custo já é uma questão complexa, ok? O segundo objetivo, ó, ele tem uma certa complexidade, ok? Manter o estoque baixo e ainda assim oferecer atendimento superior ao cliente, né? Isso aqui, senta que lá vem história, né? O que é esse cisco, tá? Não aparece aqui, mas... morra, maldito. Muito bem. Ó, o que é um estoque? Se eu perguntar para vocês aí, vocês vão falar alguma coisa no sentido, é um depósito de coisas, né? Vamos falar alguma coisa nessa linha, nem vou perguntar então, tá? Mas o que interessa para a gente aqui, ó, é o seguinte. Vamos imaginar, eu interessa uma visão mais abstrata um pouco aqui agora, ó. Vamos imaginar que você tem... Vamos imaginar que você tem 2 processos. Processo 1 e o processo 2. Tá certo? E aí, ó, o processo 1 alimenta o processo 2. Então, o que eu estou dizendo é que alguma saída do processo 1 é destinada, é consumida pelo processo 2. Tá? E aqui, ó, ignore, por enquanto, que qualquer entrada do processo 1 ou qualquer saída do processo 2. A gente pode ignorar, né, quando não for relevante para análise. E a entrada do processo 1 e a saída do processo 2 não interessa no que eu vou falar, tá? Então, ó, a gente pode simplificar nesse ponto aqui, ó, tá? E aí, e o que acontece? Ó? E o processo 1, ele executa, ok?
num certo ritmo, numa certa velocidade. E o processo 2 executa no ritmo dele, ok? Então, você tem o ritmo, né? A velocidade do processo 1, que pode ser mais rápido ou pode ser mais lento, tanto faz. E você tem o ritmo, a velocidade do processo 2. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade. Estou tentando falar aqui do estoque. Tá certo? Então, eu tenho um problema em potencial aqui, que é o seguinte, ó. Imagine que o processo 2 ele seja rápido. E o processo 1 seja lento. Então, você tem um certo descompasso aqui. A coisa sai daqui a conta-gotas, né? E vai chegando aqui. Esse cara aqui consome muito de cada vez. Pode ser o contrário. Esse aqui tem um ritmo rápido, esse aqui tem um ritmo lento. Entendeu? Isso aqui mais lento, isso aqui mais rápido, isso aqui mais rápido, isso aqui mais lento. E pode ser que eles tenham ritmos semelhantes, né? O ritmo do processo 1 é mais ou menos sincronizado com o processo 2. O problema está quando existe essa diferença, que é na maior parte do tempo. O que acontece? Você precisa fazer um jeito de compatibilizar. Então, vamos pensar aqui, ó. O processo 2. Vamos imaginar que o processo 2 é um processador, tá? De computador. E vamos imaginar que o processo 1 é a digitação de uma entrada. É óbvio que você digita num ritmo muito mais devagar do que o processador processa aquilo. Por mais rápido que você seja. Você está falando de um processo mecânico, que é a digitação, né? Você tem que ali apertar as teclas, gerar o impulso e tal. Enquanto que o processador é uma atividade eletrônica, né? Então, ela vai ocorrer lá no nanosegundo e você digita a medida em segundos, né? Caracteres por segundo. Então, o que acontece? Numa situação que nem essa, o computador ele não pode ficar a cada caractere que você digita, ele vai fazendo alguma coisa. Ele vai ficar dedicado ali. Por quê? Porque ele vai ficar parado 99% do tempo. Na escala de tempo que ele executa, o tempo, enquanto você está digitando alguma coisa, ele podia estar fazendo zilhões de coisas. Então, você trabalhar no conta-gota, né? E a cada gota você já sair fazendo, não compensa. É melhor você esperar juntar um volume grande e daí processar, né? Então, o que acontece, né? Você coloca aqui, ó,
você coloca um buffer de entrada, que é um depósito de conteúdo. Então, na hora que você está digitando, o seu teclado, ele implementa um buffer de teclado, um buffer de entrada, em combinação com o processador. Então, acontece, você está digitando, o processador está fazendo outra coisa enquanto você está digitando, e a hora que você acumula um certo conteúdo lá, o processador processa aquilo numa tacada só. Então, ó, no meio tempo em que você está digitando, o seu processador está fazendo outras coisas, entendeu? E depois, né, está verificando arquivo, ele está passando antivírus, sei lá o que ele está fazendo, está tocando música, né? Então, repare, esse cara verde aí que eu pus no desenho, ele é, ele é um elemento que permite a convivência de um processo 1 mais lento com um processo 2 mais rápido, certo? Agora, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar que o processo 1 seja o processador. E que o processo 2 seja a impressora. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui agora é rápido e aqui é devagar. A impressora, ela imprime num ritmo mais devagar do que o computador manda para ela. Entendeu? Agora inverteu. O processador está mandando alguma coisa para um cara que consome aquilo a conta-gotas também. Por mais rápida que seja a sua impressora, porque ela envolve, né, um movimento, né, mecânico, o deslocamento ali e tal, tanto do papel quanto do cabeçote ali onde está o cartucho, sei lá, né? Então, o que que seu computador faz, né? Ele ele joga tudo num buffer de saída, que é o buffer da impressora, né? E aí, ele joga tudo lá numa tacada só, e aí ele vai cuidar da vida, o processador. E a impressora vai consumindo, né, na medida da velocidade dela, o conteúdo desse buffer de saída. Entendeu? Então, repare, eu posso ter um buffer na entrada do processo, que é onde ele acumula coisas para poder trabalhar. A hora que ele tiver que processar, está lá. Por quê? Porque a origem daquilo lá é muito demorada. Então, ele já deixa guardado ali, ele gasta um tempo para guardar e vai processando na velocidade dele. E tem o buffer de saída, né? Você joga, descarrega tudo ali, com isso você fica livre para trabalhar em outras coisas e o processo consumidor vai extraindo dali, né? Ok? Então você pense, né? Nesses termos. É lógico, né? Que pensando em tecnologia, né? A impressora pode ter um buffer físico dentro dela, o computador pode ter um buffer de saída físico também. Tem um monte de jogada aí que você pode fazer, né? Não, o buffer interessa. Interessa que você precisa ter alguma coisa na saída do processo rápido para que ele consiga se entender com o processo lento.
E você precisa ter um buffer de entrada no processo rápido para ele se entender com o processo lento, tá? Então, esse buffer é uma área de armazenamento. Ele é uma área provisória, né? E você pode, né, chamar isso aqui de estoques, tá? O buffer de entrada é um tipo de estoque e o buffer de saída também é. Que eles têm exatamente esse papel, uma área de armazenamento provisória, né, de um conteúdo que vai ser usado em alguma atividade. Ok? Então é isso. Você pode enxergar dessa maneira que eu estou falando. O estoque, então, ele é um elemento que auxilia na sincronização entre processos que rodam em velocidades diferentes, significativamente diferentes. Tá certo? Se você tivesse o processo 1 e o processo 2 rodando na mesma velocidade, conforme um jogava, o outro já pegava, entendeu? Sem ociosidade. E não haveria nenhuma perda aí de nenhum desperdício, né? O problema é que geralmente você tem esse tipo de falta de sincronia, né? Você tem essa diferença de ritmo. E aí você. Então, então perceba isso. Para nós, o estoque é um tipo de um buffer. E o papel dele é ajudar a sincronizar processos que rodam em velocidades muito diferentes, né? E que um consome a saída do outro. Então, ó, pense agora, vamos para o mundo, né, natural. Então, imagine que você tem, aqui está a cidade, né? Aqui está um prédio, aqui está uma fábrica, né? Certo? Tá as casinhas lá, ok? Cidade. E aqui você tem, né, um consumo de água. E esse consumo de água é um consumo regular, no sentido de que ele é constante. O que você consome na cidade de água num dia é aproximadamente o mesmo que você consome de água no outro dia. Entendeu? Então, esse é um ritmo, né, meio permanente. E essa chuva, né, que abastece, né, que fornece essa água, ela não tem uma frequência constante, regular, permanente. Então, o que você faz? Você cria uma represa. Nessa represa, você segura o excesso de água, né? Tá certo? Então, quando chove, chove de montão. Pegue agora, ó, vai começar, né? Segunda quinzena, né? De novembro até primeira quinzena de março, né? É para chover bastante.
região de Sorocaba, né? Então, a gente tem uma concentração de chuva da segunda quinzena de novembro até a primeira quinzena de março, e depois o que chove no resto do ano é residual, é relativamente pouco, no ano normal, né? Eu estou falando de ano normal em 2020, né? Mas, enfim, né? Vamos imaginar, né? Que existe alguma expectativa de normalidade, né? Tá certo? Então, olha, que chique. Será que eu consigo? Não dá. Então, é, então o que que acontece? Você tem um consumo, a quantidade de água que a cidade consome num dia qualquer de dezembro ou de janeiro é a mesma que ela consome mais ou menos em agosto ou setembro. Entendeu? É lógico, você tem variações no consumo de água ao longo do ano, você tem, mas é uma variação muito menor do que a das chuvas, entendeu? É muito menor. Então, o que acaba acontecendo é que você tem um ritmo de consumo na cidade e um ritmo, vamos dizer assim, de captação, né, de produção da natureza, né, em outra, com outra frequência. Então, o que que a gente faz? A gente cria reservatórios, né, que ajudam a essa sincronização. Você pode estar falando, mas eu pego água do lençol freático. O lençol freático é uma represa de baixo aqui, entendeu? A água que cai penetra no solo e fica escondida lá nas micropartículas lá do solo. E você pode fazer um poço e tirar daqui, tá? Mas mesmo assim, é um depósito. Ele levou tempo para ser carregado e ele é alimentado, né? Com base no ciclo da água mesmo, né? Então, aí, ó, o que que acontece? E aqui dentro, ó, você tem, né, as caixas d'água, né? Ó. Você tem a fábrica lá, tem uma caixa d'água, vamos dizer, caixa d'água americana, que é aquelas redondinhas, né? Entendeu? Aqui tem uma caixinha d'água externa, né? Ok? Ou seja, são microdepósitos, microestoques de água para você acomodar, né, o ritmo de abastecimento da rede pública para o seu domicílio ou para a sua empresa. São estoques. O ritmo, né, de repente, que a água chega da rua e o ritmo que você consome em certos momentos é mais rápido. Tá tomando banho, tá lavando roupa, sei lá. Entendeu? Então repare, ó, é uma situação. A represa, né, e as caixas d'água são buffers, onde você acumula um recurso que vai ser consumido no seu próprio ritmo. Eles ajudam a conciliar isso aí. Tá certo? Muito bem. Então você pode pensar nisso em várias coisas. Aí o que que acontece, ó? Vamos pensar em dois personagens, ó. Primeiro, gerente de produção. Gerente de produção é aquele cara que chega para ele, ó, nós vendemos tanto, precisa produzir isso, isso e isso. É o cara que tem que cuidar de fabricar o produto. Então, para ele,
se o estoque está bem, tá bem completo, tem bastante coisa lá, é bom. Por quê? Porque ele já sai produzindo, ele já, entendeu? Pode planejar melhor ali o que, que ele vai fazer, quando que ele vai fazer, por quê? Porque ele já tem os recursos, entendeu? Então, para o gerente de produção, estoque é uma facilidade, ok? Então, imagine, ó, a despensa da sua casa é um estoque. Então, repare, você quer fazer alguma coisa, quer cozinhar alguma coisa lá, se tem tudo lá no estoque, porra, show de bola, é só chegar e pegar e fazer, né? Você tem uma disponibilidade. Ele dá para você liberdade para decidir o que vai fazer do melhor jeito. O recurso eu já tenho aqui, já está aqui, então, beleza, isso aí é só pegar e usar e eu decido do jeito que eu vou usar. Então, para o gerente de produção, o estoque é uma facilidade. Aparece uma demanda inesperada, ele está de boa, deixa aqui que eu faço, entendeu? Show de bola. Então, para o pessoal da produção, o estoque, né, a disponibilidade de estoque, né, é uma coisa aliada, é uma coisa que ajuda, é uma coisa que facilita, tá certo? Por outro lado, você tem o gerente, vou chamar de gerente, né? Mas pode ser diretor, sei lá. Para ele, estoque é custo. Pense, ó, eu vou gastar dinheiro para comprar coisa que vai ficar parada lá, meu. Entenda que o dinheiro, cara, ele é uma forma, né, de riqueza que você usa para uma infinidade de coisas. Eu posso usar dinheiro para pagar imposto, para pagar dívidas, para, né, pagar meus funcionários, para aplicar no banco, entendeu? Eu posso usar dinheiro para qualquer coisa dessas, para investir, né? Agora, se eu pego, imagina, a minha empresa é uma metalúrgica, vai, ela compra lingote de ferro para processar. Meu, quando ela compra, o que ela está fazendo? Ela está trocando, né? Ela está trocando dinheiro, que é um bem de altíssima liquidez, ou seja, você transforma dinheiro em qualquer coisa, por barra de ferro, cara. Essa barra de ferro, entenda que a empresa não necessariamente ela ficou mais pobre quando ela trocou o dinheiro pela barra de ferro. Não é exatamente isso, né? Ela continua com o mesmo patrimônio de uma certa forma, só que agora uma parte desse patrimônio está na forma de lingote de ferro. Ou seja, quando que esse lingote de ferro vai virar dinheiro de novo? Depois que você processar ele, vender e o cara te pagar. Ó, quanta coisa pode dar errada aí. Você pode perder material ao produzir, porque houve algum defeito na peça, então você perdeu aquele material.
Você pode não vender porque aconteceu uma crise e sei lá, você ficou com o produto encalhado. E você pode ter vendido e o cara não te pagar, o cara atrasar muito para te pagar. Entendeu? Isso que nós estamos falando na conta de padeiro, né? Nós não estamos falando de depreciação, nós não estamos falando de um monte de coisa aqui. Então, repare, quando você compra material para ficar estocado, você perdeu um pouco dessa liquidez. Você não vai conseguir pagar imposto com lingote de ferro. Imagine, você não vai querer poder pagar funcionário com ferro. Pô, o funcionário já toma ferro o dia inteiro, vai pagar ele com lingote de ferro também, né? Então, repare, é, é uma coisa que, quando você compra material para a empresa, ela é uma coisa meio que você compra com uma certa dor no coração, entendeu? Pelo compromisso que aquilo representa, entendeu? Outra coisa, você tem que ter um lugar para guardar esse material. Então, você tem que ter um certo espaço. Espaço custa dinheiro. Então, de repente, você precisa de um galpão. Esse galpão é coberto. Você está gastando para construir esse negócio. Você já gastou para ter o espaço e ainda para construir a infraestrutura desse espaço. Às vezes, o espaço tem que ser climatizado, porque senão o material estraga, entendeu? É tudo custo. Você precisa também, às vezes, ter cuidado com porque prazo de validade. Esse material eu posso usar ele até tal data, depois disso já não pode mais. Então você perdeu o estoque. Entendeu? Então, repara, para uns o estoque é o céu, e para outros o estoque é o inferno. Entendeu? Então, para você ter, por exemplo, pronta entrega, né, é uma facilidade no ato da venda. Mas ela, dependendo de como você faz isso, você teve um custo embutido ali, tá? Então, tendo dito isso, a gente pode voltar aqui, ó. Manter o estoque baixo, o que é isso? Tão baixo quanto possível, e ainda assim oferecer atendimento superior ao cliente. Ou seja, prazos de entrega aceitáveis, né? Entendeu? Informações, né, mais assertivas, mais conclusivas, né? Vai estar pronto dia tal, e o dia tal realmente vai estar sendo terminado o negócio, entendeu? Então, o cliente, ele tem o produto com rapidez, ele tem informação, né, confiável, de entrega, etc., de preço, entendeu? Por quê? Porque se você vai comprar o material para poder produzir, pode ser que seu preço de material tenha subido. E aí vai impactar no preço que você vai vender para o cara. Entendeu? Então, manter o estoque tão baixo quanto possível, por quê? Porque estoque é custo e ainda assim oferecer atendimento superior ao cliente, em termos de prazo de entrega, em termos de, entendeu? De qualidade, etc. Reduzir os tempos do ciclo de produção, simplificando as operações de processamento de pedidos e simplificando o modo como as matérias-primas são adquiridas e entregues para os processos de fabricação. Então, repare que o supply chain ele cuida dessa parte da produção com bastante cuidado, e é uma atividade complexa, né? O pessoal do curso de logística, por exemplo, dá um carinho especial, né, para essa tal cadeia, né, de abastecimento aí, tá?
Esse diagrama, né, ele mostra, né, aqui o processo da empresa, aqui uma entidade externa que seria quem fornece coisas para ela, e uma outra entidade externa quem consome coisas dela, né? Muito bem. Aí, pense assim, ó, o supply chain, ele tem um primeiro momento em que você está preocupado em trazer para dentro da fábrica, da empresa, os recursos que eu preciso para produzir, ok? É o tal do inbound. Então, repare que vamos pegar 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Você tinha uma dificuldade muito maior do que tem hoje para transportar materiais, por exemplo. As rodovias, né? Elas eram mais estreitas, então passava menos carros, né? Raposo Tavares aqui, a maior parte do trecho em Sorocaba está duplicado, né? Até onde eu sei. E isso é uma novidade, tá? Há 25 anos atrás não estava. Era uma mão, né? Uma pista indo, né? Uma via, né? De mão simples, de uma pista só, né? Só que ela estava dividida. O lado direito vai e o lado esquerdo vem. Não era duas pistas completa com canteiro central. Não. Então, repare, você pegava um caminhão, cara, você ia comboiando o caminhão um belo de um trecho até conseguir ultrapassar. Então, a velocidade média lá era determinada pelo veículo mais lento, né? Entendeu? Traçado, em geral, mais sinuoso, né? Durante um certo tempo, o caminho para ir de Sorocaba até São Paulo era pela Raposo Tavares. Passava ali Alumínio, Mairink, São Roque, entendeu? Cotia, um monte de curva, cara, né? E subida e descida. Depois veio a Castelo Branco, que é uma retona quase, né? Muito mais. Então repare, o meio de transporte, né? E as vias de transporte, elas eram mais lentas, eram mais complicadas no passado. Os caminhões tinham menos potência, né? Então, você tinha um monte de consequências disso no transporte terrestre. O marítimo e o aéreo também. Os aviões eram menores, né? Você não tinha carga paletizada, você tinha um monte de coisa ali que dificultava, era menos organizado. No passado também, você tinha uma dificuldade na troca, na comunicação entre as empresas. Tinha coisa que era feita por telefone e o resto era correio. E o correio levava um tempo, era um transporte físico. Entendeu? Era um transporte físico. Depois veio o fax, né? Então, repare, você tinha também questões de outra natureza. Por exemplo, para você transitar de um país para outro, tinha muito mais burocracia, por exemplo. Entendeu? Então, você fazer chegar o que você precisava dentro da sua empresa era uma luta, sujeita a muitas, né, fatores aí
de atraso. Então, você tinha uma dificuldade grande para internalizar os recursos que você precisava. Entendeu? Então, uma atenção grande era dada a essa etapa do inbound aqui, de você trazer para a empresa o que você precisava. Né? Com o tempo, né, e a melhoria de técnicas de armazenamento, de cálculos, etc., né, e a evolução tecnológica que melhorou transportes, que desembaraçou barreira alfandegária, etc., isso aqui começou a ficar mais bem resolvido. Aí, o que aconteceu? O gargalo passou a ser aqui, ó. Ou seja, a logística interna da empresa. Por quê? Porque dependendo de como as unidades de produção, as máquinas, os equipamentos estão organizados, o material que está sendo processado pode passear muito ou passear menos pela fábrica. Se ele passeia muito, ele perde mais tempo. Se ele passeia menos, ele vai mais rápido. Entendeu? Deixa eu ver aqui se eu acho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Quer ver? O problema é que se eu mostrar o vídeo, eu não vou conseguir subir isso aqui no YouTube, então. Mas, ó, você tem máquinas, por exemplo, um torno. Né? Um torno é uma máquina que é usada para fazer peça redonda, vamos simplificar nesse nível. Então, o que você vai ter? Você vai ter um material que vai ser desbastado lá, a peça de metal lá, o ferro, o alumínio, sei lá o que você está processando. E você tem que ter uma peça extremamente dura, extremamente resistente para desgastar esse material e tirar o excesso ali. É a tal da ferramenta. A ferramenta, então, ela tem uma composição própria para poder desbastar o material, ela tem uma certa afiação para poder ter o ângulo certo de corte, para poder cortar direitinho, com melhor produtividade. Você precisa de uma refrigeração. Por quê? Porque aquilo ali é atrito puro, então você tem que jogar algum líquido de arrefecimento ali para diminuir o calor, para diminuir, né, esse atrito, né, para facilitar o processamento. Você tem que calcular a velocidade que a máquina vai rodar para poder ter o resultado, né, com qualidade. Então, existe um tempo de setup da máquina, que a gente chama, que é o tempo que leva para você configurar a máquina para fazer aquele processamento, ou seja, limpar a máquina, colocar a ferramenta certa, regular a velocidade, ok? E começar a trabalhar. Isso leva minutos. Aí imagine que você tem um lote de peça A para você produzir. Você tem depois que produzir um lote de peça B. E depois você tem que produzir um lote de peça A. Peça C. Ok? Então, imagine que é um caixote que tem o material da peça C que você vai usar, um caixote com material da peça B, um caixote com material A. E aí você imagine, ó, que aqui ela leva um tempo de setup, ó. Ela tem um setup que ela depende de uma ferramenta, de um certo lubrificante e uma configuração da máquina, dizer, que mexe com velocidade, com alguma coisa lá, trocar a placa, sei lá, imagina. Essa daqui tem uma ferramenta
M, um lubrificante Q e uma coisa P. Tudo diferente. Então, o que significa? Ó, que para eu produzir o A, eu fiz, tenho que colocar essa ferramenta, esse lubrificante, essa configuração. Para B, ó, eu tenho que trocar tudo. Né? E para C, ó, então repare, ó, o lote C, ele tem uma configuração, ele pede um setup parecido com o da peça A. A ferramenta é a mesma, a configuração é a mesma, só muda o lubrificante. O B é diferente do mundo, o diferentão. Então, agora é importante eu lembrar disso na hora, por quê? Porque é bom eu produzir o A e o C em sequência, ou os primeiros C e depois o A, ou o primeiro A depois o C, por quê? Porque eu configuro para um e a maior parte da configuração já vale para o outro. Então, ou eu faço primeiro o A e depois o C, ou primeiro o C e depois o A. Mas fazer uma sequência desses dois, por quê? Porque o tempo de setup da máquina diminui. Ela vai ficar parada menos tempo. E a máquina B, e a fabricação da B é feita a parte delas. A pior solução é essa sequência aqui, porque configura para o A, desconfigura tudo e faz para o B, e desconfigura tudo e faz para o C de novo. Quer dizer, estava quase no jeito já para o C, você jogou tudo fora e vai fazer de novo. Entendeu? Então é isso. Quando você fala aqui, né, logística da fábrica, né, nós estamos falando desse tipo de coisa. Antes, quando a coisa era demorada aqui atrás, você até podia fazer em uma ordem qualquer, por quê? Porque chegava a contar gota lá, demorava mesmo, então você podia perder o tempo que fosse aqui. Por quê? Porque o maior gargalo de produção estava aqui. A hora que aqui está bem azeitadinho, aqui está funcionando, né, com mais qualidade, né, com mais rapidez, aqui você tem que ter agilidade também. Tá certo? Aí depois que isso aqui foi resolvido, a distribuição, né? Por quê? Porque antes você tinha lentidão aqui, então uma lentidão correspondente aqui, aí aqui também, você não precisava ter muita eficiência aqui. Por quê? Porque você estava numa ponta onde as duas fases anteriores eram mais lentas. Tá certo? Então, chega um momento que o outbound acaba sendo, né, a bola da vez. E você ter uma rapidez, então, daquilo que a gente chama de expedição, né? Você é o estoque de saída, né? De matéria acabada. Então, você dá agilidade para isso, você dá otimização para isso, né? Então, o supply chain, ele vai envolver esses níveis todos aqui, ó, essas etapas todas aqui. Tá vendo? Ele tem né, uma amplitude, né, de ponta a ponta no processo de produção. Ok? Então, ó, os processos de negócio que são críticos para você ter o supply chain funcionando, né? É o primeiro relacionamento com os clientes. Por quê? Porque ele precisa, você precisa ter pego o pedido com correção, né? Senão o cara fica mudando o pedido, corrigindo o pedido lá com frequência, atrapalha todo o seu trabalho. E você consegue isso dando mais informação para o cliente, trabalhando melhor as possibilidades de produto que ele tem, trabalhando melhor questões de condições de pagamento, para ele saber, o cliente poder decidir melhor, né? Então, o relacionamento com o cliente melhora, né?
aquilo que talvez a gente possa chamar de qualidade da compra, uma compra que tem menos chance de ser revertida ou de ser modificada. Então, isso dá mais previsibilidade no processo, né? Então, um bom relacionamento com o cliente facilita na hora de você produzir, ok? O serviço aos clientes, né? Entenda que desde a orientação do cliente, né, no ato da compra até o pós-venda, é tudo serviço aos clientes, né? Então tem o pré-venda, a venda e o pós-venda, né? E o serviço aos clientes, ele facilita, porque ele pode impedir que o cliente devolva, entendeu? O produto, ele pode impedir que o cliente solicite manutenção ou garantia, né? Inesperada. Facilita quem planeja a produção, né? Tá certo? Então tem lá o lance você viu lá o cara que determina quanto que vai ser produzido de cada coisa, quando que vai ser, né? Fica tudo facilitado aí, né? O próprio atendimento dos pedidos, né? A administração do fluxo de produção. Por quê? Porque na administração da demanda, muitas vezes você está trabalhando com a previsão, né, do que vai ser vendido. Enquanto que na administração do fluxo de produção, você está efetivamente produzindo, em parte com aquilo que está garantido que já foi vendido, em parte com aquilo que tem a expectativa de ser vendido, né? Então você tem que tomar cuidado aí, porque erros nessa parte vão gerar gastos, né, ou atrasos, certo? Setor de compras e suprimentos, né, que é a parte que cuida, né, de fazer aquisição, de fazer orçamento, cotação, né? Essa parte toda aí. E mesmo o pessoal de engenharia no desenvolvimento de novos produtos. Por quê? Pense lá, ó, pense que você tem um produto, ó, e esse produto, ele tem... imagine lá que seu produto... Hoje eu tô um pouco inspirado, vai ser um caixote também, vai? Então imagine que seu produto tem uma porta aqui, vai? Uma porta. E aqui ele tem uma maçaneta, tá? Para abrir. Imagine que é um equipamento que ele fica dentro de um caixote aqui de metal e ele tem uma porta aqui que você abre para pegar, tá? E esse aqui é o produto alfa. E aí você está produzindo um outro cara, certo? E esse cara também vai ter uma porta. Tá certo? Repare, deve ter alguma coisa de diferente entre esses produtos aqui, né? O produto beta aqui, né? Deve ter alguma coisa lá dentro. Mas se a porta puder ser a mesma, é melhor, cara. Você usar no produto beta a mesma porta que você usa no produto alfa é melhor. Por quê? Porque é um item de estoque a menos para você ter que cuidar. Entendeu? Entendeu? Você tem que tomar conta de 5 tartaruguinhas. Tá. É uma coisa. Puseram mais uma. É um bicho a mais que eu tenho que prestar atenção. Repare, também, ó, quando eu for comprar, eu já compro pensando no consumo tanto dessa linha quanto dessa. Então eu compro em quantidade maior. Isso pode melhorar o preço. Entendeu? Então, se o cara de desenvolvimento de produtos ele age com esse tipo de ideia, ele vai trabalhar contribuindo para
quantidade de itens distintos que a empresa precisa trabalhar, gerenciar, seja a menor possível. Agora, se for um cara meio zoado, ele bota uma porta diferente ali do nada, por motivo nenhum. Então, você passa a ter que trabalhar agora com as consequências disso. Entendeu? De repente, está faltando portinha para o beta e está sobrando portinha para o alfa. E você está ferrado. Por quê? Porque são diferentes. Você tem que comprar quantidades menores de portinha do alfa e do beta. Por quê? Porque essa aqui é só para o alfa, essa aqui é só para o beta. E elas são diferentes. Enquanto se tivesse tudo o mesmo modelo, você juntava na quantidade e ganhava no desconto. Entendeu? Ganhava na escala. Então, o próprio desenvolvimento de produtos pode contribuir, né, para você ter uma eficiência melhor nisso aí. Ok? E aí, como que os sistemas de informação podem auxiliar, né? Decidindo quando e o que fabricar, quando e o que armazenar e quando e o que movimentar, né? Tirar de um canto da empresa e levar para outro, levar de um estágio da empresa para outro. Então, tem muito software, né, para ajudar a fazer isso. Transmitir pedidos rapidamente, né? Também fazer com que a coisa funcione, né? Muitas vezes trocando a tecnologia, né? Você pode ter sistemas de informação que implementam facilidades para acompanhar o andamento dos pedidos, né? Criar lá dashboards que posicionem você em relação ao que está sendo produzido, o que está para entrar na linha de produção, o que está saindo e tal. Monitorar nível de estoque, né? A hora que chega numa certa quantidade, né? Você já dispara os pedidos de compra, né? Não vai esperar acabar, de repente, porque levam algum tempo ainda para repor, tá certo? E outras formas, né, de reduzir os custos, né? Calcular, né, rotas de entrega mais eficientes, entendeu? Calcular formas de transportar dentro da empresa com mais eficiência e assim por diante, tá? Ajudar na hora de colocar, né, no meio de transporte para entregar, né, para fazer com que haja uma certa confiabilidade, certo? A demanda real é uma coisa que muda a cada momento, né? Então, você fazer ajustes, né? Ajudar a fazer ajustes na produção, né? No planejamento da produção, com base na informação mais recente, né? E comunicar rapidamente as alterações. Mudou alguma coisa na especificação do produto lá no pessoal da engenharia? Fazer isso chegar rapidamente e corretamente, né, para o pessoal da produção, ok? Tem esse cara aqui, mas esse aqui não vai cair na prova, porque isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Então, esse EDI aqui não vai, tá bom? Ok? Muito bem. Você... Eita, meu mouse parou aqui. Você... Então, você teve uma ideia aí, é lógico que está muito longe, né, de esgotar o assunto, certo? A Paula danada sumiu, hein? Tava aqui, né? Paula matando aula, hein? Beleza, hein? Isso, isso. Muito bem. Então, ó, tá aí nada. Você tava aqui, ó. Cadê você, ó? Não tô nem vendo aqui, ó. Ó, cadê a Paula? Pensa que me engana. Ó, então, sei.
Então, a frase do semestre é conexão caiu. O supply chain, então, ele rende muito trabalho para a gente, né? Ele rende muitas oportunidades de trabalho, tá? Você tem... eu encontrei já alunos, né, formados na nossa área. Pode ser ADS, pode ser SI, pode ser ciência da computação, fazendo cursos, por exemplo, da metodologia de produção da Toyota, por exemplo, né? Que é um negócio interessante. Por quê? Porque o cara trabalhava desenvolvendo facilidades na área de supply chain. Ele era um cara de informática, mas aí ele conhecer melhor, né? Os conceitos, os objetivos, os propósitos, né? Dava para ele mais competência, né, para o trabalho dele. Então é também uma área super interessante, né? Que vai estar ligada em parte com parte de robótica, por exemplo, né? Entenda que a robótica, né, ela ajuda muito na produção também, né? Ela acelera lá dentro, ela diminui riscos, ela melhora competitividade, né? Gera um monte de problema também, né? Gera desemprego que dá gosto, né? Mas ela também, por outro lado, facilita essa parte da produção, né? Então, a gente tem aí uma série de possibilidades com a parte de supply chain. E na FATEC de Sorocaba, né, você tem uma possibilidade lá. Por quê? Porque tem o pessoal de logística, né? E com isso você tem semanas, né, de palestras, semanas de projetos que eles fazem lá, né? Tem manufatura avançada, né? Curso de manufatura avançada que permite também aquela parte mais do meio do processo, né? Você tinha o inbound e o outbound, aquela parte do meio, né? Também. Então, você tem, caso você tenha um interesse por essas áreas, né? Você tem, através desses cursos, você tem a possibilidade de conhecer, de trocar figurinha, de levantar informação, etc. Tá? Então, é uma área importante também, é uma área que ela pode oferecer aí uma possibilidade bem interessante de desenvolvimento da carreira, ok? Então, lembra aquela história, né, que eu falo 1 milhão de vezes, né? Você está numa fase aí de achar o seu encaixe na nossa área, né? Então, de repente, alguma coisa está batendo o seu santo aí, alguma coisa com mais simpatia, né? Apesar, né, da neura aí que vocês estavam comentando aí no começo, né? Como é que era a mesma conversa aqui? Era cadê aqui? Esgotamento mental, né? Isso, imenso, né? Há um imenso esgotamento mental se eu juntar a fala da Nicole com a Paula, né? E da Bárbara, ou apesar do Bolsonaro, tá? Então, ó, mas é isso, tá certo? Ó, vai ter uma atividade a respeito disso, eu vou colocar, mas eu vou dar um prazo até a outra semana, né? Então, agora sua prioridade é terminar a atividade 12, né? Tá certo? Terminar a atividade 12. A atividade 13, que é essa, eu vou comentar rapidamente no início da aula que vem, até para não sobrepor uma com a outra, né? Para não ficar muito misturado, tá certo? Mas vai ter uma atividade 13 que é sobre alguns conceitos que tem a ver com
essa parte aí da produção e de coisa. Atividade 12 é para quinta-feira, né? 7h40. Nicole, agora. Ai, senhor. Tá bom, vai, eu vou ver. Se tiver muito ruim, eu aviso, tá? Só se tiver muito ruim, tá? Então é isso. Já. Só falta essa, né, Bárbara? Só falta essa, né? Vou anotar aqui que você tentou. Bárbara tentou descaradamente no dia 23 de novembro. Vou anotar aqui, tá, Bárbara? Muito bem. Então é isso, pessoal. Abraço, tchau, juízo.